O barco balançava suavemente nas águas azuis turquesa, enquanto eu admirava os golfinhos brincando ao redor da embarcação. O vento marinho acariciava meu rosto e esvoaçava meus cabelos dourados. Era meu aniversário de 25 anos, e eu não poderia estar mais feliz. Meu marido Rafael havia organizado esta surpresa. Um passeio de iate particular para celebrar minha data especial. Minha irmã Angélica também estava presente, completando o que eu ingenuamente acreditava ser o trio perfeito. "Está gostando da surpresa, Vitória?" perguntou Rafael, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Seus olhos castanhos pareciam evitar os meus, mas atribuí isso à excitação do momento. "É perfeito", respondi, aceitando a taça. "Você sempre sabe como me surpreender." Angélica observava nossa interação com um olhar que, naquele momento, não consegui decifrar. Ela sempre fora a irmã mais reservada, sempre na sombra da minha personalidade expansiva. Tomou um gole de sua bebida e forçou um sorriso. "Um brinde à vitória", ela propôs, erguendo sua taça. A minha irmã caçula que sempre teve tudo. Havia algo no tom de sua voz que deveria ter me alertado, mas estava cega pela alegria do momento. Rafael trocou um olhar rápido com Angélica, um olhar que continha um segredo que eu ainda não compreendia. "Acho que está na hora de você abrir seu presente", disse Rafael, indicando uma pequena caixa azul amarrada com fita prateada que Angélica segurava. "Feliz aniversário, irmãzinha." Angélica estendeu a caixa com um sorriso estreito. "Espero que goste." Desembrulhei o presente com entusiasmo infantil, encontrando uma delicada pulseira de prata com um pingente em forma de concha marinha. "É linda!" exclamei, genuinamente emocionada pelo gesto. "Obrigada, Angélica." Aproximei-me da borda do iate para ver como a joia brilhava sob o sol da tarde. A concha cintilava, criando pequenos arco-íris na minha pele bronzeada. "Olha, Rafael, como ela..." Não terminei a frase. Senti mãos firmes nas minhas costas, um empurrão decidido. O mundo girou, e em segundos, o céu azul deu lugar à água fria que invadiu meus pulmões. O choque do impacto me paralisou momentaneamente. Quando consegui emergir, tossindo e engasgando, vi o iate já se afastando. Na popa, Rafael e Angélica observavam. Não havia pânico em seus rostos, não havia gritos por socorro, apenas satisfação. Foi naquele momento que a verdade me atingiu com mais força que as ondas que começavam a me arrastar. Aquilo não havia sido um acidente. As 2 pessoas que eu mais amava no mundo tinham acabado de tentar me matar. As ondas me engoliam enquanto lutava desesperadamente para manter minha cabeça acima da água. O mar, antes tão convidativo, agora se tornara uma armadilha mortal. No horizonte, o iate se tornava apenas um ponto distante, levando consigo as 2 pessoas que havia acabado de me trair da forma mais cruel possível. Nasci em uma família privilegiada do litoral paulista. Filha caçula de empresários bem-sucedidos no ramo hoteleiro, cresci cercada de conforto e amor. Meus pais, Paulo e Regina, construíram um pequeno império de resorts à beira-mar, mas nunca deixaram que o sucesso financeiro interferisse na nossa criação. Angélica, 3 anos mais velha que eu, sempre foi a sensata, a estudiosa, enquanto eu era a sonhadora, a impulsiva. Vitória, desde pequena, fazia jus ao nome, dizia minha mãe com orgulho. Nunca aceita um não como resposta. Essa determinação seria minha maior aliada agora, enquanto eu lutava com todas as minhas forças contra a correnteza que me puxava para o mar aberto. Consegui agarrar um pedaço de madeira que flutuava próximo. Parecia ser parte de alguma caixa antiga levada pelo mar. Agarrei-me a ele como se fosse minha última esperança, porque realmente era. A relação com minha irmã sempre foi marcada por uma sutil competição. Crescendo, Angélica se ressentia da atenção que eu recebia por ser a caçula, enquanto eu invejava sua inteligência e a aparente facilidade com que conquistava as coisas. Mesmo assim, nunca imaginei que ela pudesse me odiar a ponto de desejar minha morte.
Rafael entrou em nossas vidas 5 anos atrás. Alto, charmoso e ambicioso, ele rapidamente conquistou meu coração. Nos casamos após 1 ano de namoro, em uma cerimônia de tirar o fôlego na praia, com direito a pôr do sol de cartão postal. Angélica foi minha madrinha, sorrindo ao meu lado nas fotos, enquanto escondia o veneno em seu coração. Agora, à deriva no oceano, comecei a juntar as peças. A aproximação repentina entre Rafael e Angélica nas últimas semanas, as conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava no cômodo, os olhares cúmplices durante jantares familiares. E então, a revelação mais dolorosa: a herança de nossos pais, que seria formalmente passada para nós duas em meu aniversário de 25 anos, hoje. O sol castigava minha pele enquanto as horas passavam. A sede começou a torturar minha garganta e o desespero ameaçava me dominar. Não vou morrer assim, repeti para mim mesma como um mantra. Não vou dar esse gosto a eles. As águas escureciam com o cair da tarde, e o medo de tubarões somou-se às minhas preocupações. Cada sombra sob a superfície fazia meu coração disparar. Tentei manter-me consciente, repassando mentalmente bons momentos da minha vida, como uma forma de me agarrar à esperança. Quando a exaustão começou a vencer, quando meus dedos já doíam de tanto segurar o pedaço de madeira, avistei algo no horizonte. No início, pensei ser uma alucinação causada pela desidratação, um pequeno barco pesqueiro navegando não muito longe. Usando minhas últimas forças, agitei um braço e gritei, minha voz rouca rasgando minha garganta ressecada. Por um milagre, o sol refletiu na pulseira que Angélica me dera. Aquela mesma pulseira que fazia parte de seu plano macabro, criando um brilho que chamou a atenção de um dos pescadores. Ali! Tem alguém na água! Ouvi um grito distante. O barco mudou seu curso, e minutos depois, mãos fortes me puxavam para a segurança de seu convés. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto enrugado e gentil de um homem de idade avançada, seus olhos preocupados examinando meu estado deplorável. Calma, menina, ele disse com voz rouca. Você está salva agora. Mas eu sabia que minha luta estava apenas começando. Quando recuperei a consciência, me encontrei em um quarto simples, deitada sobre uma cama de madeira rústica, coberta por um lençol de algodão. Minhas roupas haviam sido substituídas por um vestido simples e minha pele ardia com queimaduras do sol e do sal. A moça acordou. Uma voz feminina exclamou próxima a mim. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil se aproximou, colocando a mão em minha testa. A febre baixou, graças a Deus. Estava preocupada com você, menina. Tentei me sentar, mas uma tontura me obrigou a permanecer deitada. Onde estou? Quem são vocês? Perguntei, minha voz saindo rouca e fraca. Sou Dona Conceição, e você está na nossa casa, na Vila dos Pescadores. Meu marido, seu Antônio, te encontrou no mar. Estava quase se afogando. O que aconteceu com você, criatura? As memórias voltaram como um tsunami. O passeio de barco, o presente, o empurrão, a traição. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Como contar a uma estranha que meu próprio marido e minha irmã haviam tentado me matar? Foi um acidente. Menti, incapaz de verbalizar a verdade naquele momento. Caí do barco e ninguém percebeu. Dona Conceição franziu o senho, claramente desconfiada da minha história, mas não insistiu. Bem, o importante é que está viva. Descanse agora. Depois conversamos mais. Nos dias que se seguiram, fiquei entre estados de consciência e inconsciência, a febre indo e vindo enquanto meu corpo lutava para se recuperar do trauma. Em meus delírios, via Rafael e Angélica rindo enquanto eu me afogava. Em outros momentos, sonhava com meus pais me abraçando, dizendo que tudo ficaria bem. Quando finalmente me fortaleci o suficiente para ficar de pé, descobri que estava em uma pequena vila de pescadores a algumas horas de barco da cidade mais próxima.
Uma comunidade simples, onde todos se conheciam e ajudavam-se mutuamente. Seu Antônio e Dona Conceição me haviam acolhido sem fazer muitas perguntas, oferecendo-me teto, comida e cuidados médicos rudimentares. Uma tarde, sentada na varanda da casa simples, observando o mar que quase tirou minha vida, decidi abrir meu coração para o velho pescador que me salvara. Seu Antônio ouviu em silêncio enquanto contava toda a verdade sobre minha família, a empresa, a herança e a traição de Rafael e Angélica. O mundo está cheio de gente movida pela ganância, minha filha. Ele respondeu quando terminei, acendendo seu cachimbo de palha. Mas o mar te devolveu para a vida. Se ele quis que você sobrevivesse, é porque seu caminho não acabou. Todos devem pensar que estou morta, comentei, percebendo pela primeira vez a vantagem que isso me dava. E talvez seja melhor assim, por enquanto. E o que pretende fazer? Perguntou Dona Conceição, que havia se juntado a nós e ouvido parte da conversa. Olhei para o horizonte, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Vou reconstruir minha vida. E um dia, quando estiver pronta, vou voltar para recuperar o que é meu e fazer justiça. Durante os meses seguintes, permaneci na vila, ajudando nos afazeres domésticos e aprendendo com seu Antônio a consertar redes de pesca. Minha pele bronzeou, minhas mãos desenvolveram calos, meus músculos ficaram mais fortes. Por fora, eu me transformava em uma mulher do mar. Por dentro, planejava cada passo do meu retorno. Em minhas noites de insônia, pensava em como Rafael e Angélica estariam vivendo. Teriam sentido remorso? Ou estariam desfrutando da fortuna que roubaram de mim, celebrando minha suposta morte? A raiva que sentia alimentava minha determinação. Mas seu Antônio sempre me advertia. Cuidado com o ódio, menina. Ele pode te consumir mais que o mar. 6 meses após meu acidente, sentia-me forte o suficiente para seguir em frente. Juntei o pouco dinheiro que consegui trabalhar na vila, cortei meus cabelos e tingi-os de castanho escuro, o oposto do loiro que sempre exibi, e me preparei para partir. Na manhã da despedida, entreguei a Dona Conceição e seu Antônio quase toda a minha economia, como forma de agradecimento por tudo o que fizeram por mim. Não precisamos disso, filha, disse a senhora, tentando devolver o dinheiro. Por favor, aceitem. É pouco perto do que vocês me deram. Uma segunda chance de vida. Um dia retribuirei adequadamente. Seu Antônio apertou minha mão com força. Lembre-se, o mar te trouxe até nós por uma razão. Não desperdice essa nova vida com vingança. Justiça e vingança são águas diferentes, embora pareçam o mesmo rio. Com essas palavras de sabedoria ecoando em minha mente, embarquei em um pequeno barco pesqueiro que me levaria ao continente. Estava pronta para começar do zero, com uma nova identidade, mas com o mesmo propósito: sobreviver, prosperar e, quando chegasse a hora certa, confrontar aqueles que tentaram me destruir. O barco pesqueiro me deixou em uma cidade grande e movimentada, a centenas de quilômetros de minha terra natal. Com documentos provisórios que consegui obter alegando ter perdido os originais em um acidente, assumi o nome de Beatriz Santos, comum o suficiente para passar despercebida. Minha primeira parada foi um salão de beleza barato, onde escureci ainda mais meus cabelos, e os cortei em um estilo completamente diferente do que usava antes. Olhando no espelho, quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era apenas a aparência física. Meus olhos carregavam agora uma determinação fria que substituíra a inocência de outrora. Com o pouco dinheiro que me restava, aluguei um quarto simples em uma pensão nos arredores da cidade e comecei a procurar emprego. Minha educação privilegiada e fluência em idiomas me abriram portas que normalmente estariam fechadas para alguém sem referências ou histórico profissional verificável. Após algumas entrevistas, consegui uma posição como recepcionista em um hotel de luxo. Experiência anterior? Perguntou a gerente durante a entrevista. Trabalhei em negócios da família. Respondi vagamente.
mas prefiro começar do zero. A ironia não me escapou. Eu, filha de hoteleiros, agora trabalhando na recepção de um hotel que seria considerado concorrente menor dos resorts de minha família. O salário era modesto, mas oferecia a chance de observar pessoas influentes e, principalmente, aprender sobre o funcionamento atual do mercado. As noites eram as mais difíceis. Sozinha no pequeno quarto, os pesadelos me visitavam. Acordava sufocada, sentindo a água salgada encher meus pulmões, ouvindo o som do motor do iate se afastando. Nas horas insones, navegava pela internet usando computadores públicos, buscando notícias sobre Rafael e Angélica. Encontrei exatamente o que esperava. Manchetes sobre meu trágico acidente no mar, fotos do devastado viúvo sendo consolado por minha irmã durante o funeral simbólico, já que meu corpo nunca foi encontrado. E, finalmente, 6 meses depois, notícias sobre a expansão internacional da Alves Ancia, a empresa de minha família, agora completamente nas mãos deles. Angélica Alves anuncia parceria internacional após assumir controle total dos negócios da família, dizia uma manchete. A foto mostrava minha irmã, impecável em um terno executivo, ao lado de Rafael, agora oficialmente nomeado diretor financeiro da empresa. Cada nova descoberta alimentava minha determinação. Não era apenas sobre recuperar o que era meu por direito. Era sobre justiça, sobre não permitir que pessoas como eles simplesmente se safassem depois de tentar tirar uma vida. 1 ano depois de meu acidente, já havia sido promovida a supervisora de recepção. Minha dedicação e eficiência impressionavam meus superiores, que não faziam ideia de que cada nova habilidade adquirida, cada contato estabelecido, fazia parte de um plano maior. Foi nesse período que conheci Lucas, um advogado empresarial que frequentemente se hospedava no hotel durante viagens de negócios. Alto, de olhos verdes e sorriso fácil, ele começou a reparar em mim após várias estadias. Beatriz, certo? Ele perguntou um dia, ao entregar sua chave na recepção. Gostaria de tomar um café comigo quando seu turno acabar? Meu instinto inicial foi recusar. Não havia espaço para romance em minha vida dedicada à justiça. Mas algo em seus olhos, uma genuína bondade que contrastava fortemente com a falsidade que eu havia experimentado, me fez hesitar. Um café, concordei, surpreendendo a mim mesma. Nada mais. Esse café se transformou em jantar, que se transformou em longas conversas sobre livros, música, filosofia. Tudo exceto meu passado, tópico que eu habilmente evitava. Com Lucas, experimentei momentos de quase normalidade. Breves intervalos onde o peso da traição que carregava parecia diminuir. Há algo em você, Beatriz, ele comentou certa noite, enquanto caminhávamos pela orla. Uma força incomum, como se estivesse carregando o mundo nos ombros. Desviei o olhar, fixando-o no horizonte escuro onde o mar encontrava o céu. Todos temos nossas batalhas. Sim, mas as suas parecem ter deixado cicatrizes profundas. Quando estiver pronta para falar sobre elas, estarei aqui para ouvir. Sua paciência e compreensão começaram a criar rachaduras na armadura que eu havia construído ao redor do meu coração. Pela primeira vez desde a traição, permiti-me sentir algo além de determinação e raiva. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. No entanto, mesmo nesses momentos de quase felicidade, nunca perdi de vista meu objetivo. Continuei economizando cada centavo possível, estudando legislação empresarial nas horas vagas, construindo uma rede de contatos úteis através do hotel e, discretamente, coletando informações sobre Rafael e Angélica. 2 anos após meu renascimento, tinha reunido dinheiro suficiente para dar o próximo passo. Matriculei-me em um curso de administração noturno e comecei a investir pequenas quantias na bolsa, seguindo dicas que captava de clientes do hotel. Minha mente sempre fora afiada para negócios, era afinal filha de meus pais, e logo estava multiplicando modestamente meu capital.
Lucas, sem saber completamente do meu passado, me incentivava e ocasionalmente oferecia conselhos sobre investimentos. Nossa relação evoluíra para algo sério, embora eu mantivesse parte de mim inacessível a ele. A culpa por esse segredo pesava, mas sabia que não podia envolvê-lo em minha vingança. Seria injusto e potencialmente perigoso. Você parece distante hoje, ele comentou certa noite, enquanto jantávamos em seu apartamento. Forcei um sorriso. Só cansada. Final de semestre, trabalho, você sabe como é. Ele tomou minhas mãos entre as suas. Beatriz, sei que há algo que você não me conta. Algo grande. Não vou pressionar, mas quero que saiba que, seja lá o que for, enfrentaremos juntos. Suas palavras me tocaram profundamente. Seria tão mais fácil dividir meu fardo, contar a verdade, ter um aliado nessa jornada solitária. Mas como explicar que a mulher por quem ele se apaixonara nem sequer existia realmente? Que meu nome, minha história, minha vida atual eram construções cuidadosamente fabricadas para um propósito específico? Confie em mim. Foi tudo o que consegui dizer, sabendo o quanto pedia e o quão pouco oferecia em troca. E ele confiou, demonstrando uma fé em mim que às vezes me parecia completamente imerecida. 3 anos depois de meu acidente, eu estava irreconhecível comparada à jovem inocente que fui um dia. Financeiramente estável, com uma carreira ascendente na administração hoteleira, um relacionamento sólido e, mais importante, um plano meticulosamente elaborado para recuperar o que era meu e fazer Rafael e Angélica pagarem por seus crimes. O momento de agir estava se aproximando. Eu podia sentir isso como um marinheiro sente a mudança do vento antes de uma tempestade. Na véspera do 4º aniversário de meu desaparecimento, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha jornada. Era hora de revelar a verdade para Lucas. Nosso relacionamento havia se aprofundado, ele havia me pedido em casamento, e eu não podia continuar construindo nosso futuro sobre mentiras. Escolhi um lugar neutro para nossa conversa. Uma praia deserta, semelhante àquela onde minha vida anterior tinha terminado. O sol começava a se pôr quando nos sentamos na areia. O céu pintado de tons alaranjados e rosados que se refletiam nas águas calmas. Lucas, preciso te contar algo importante, comecei sentindo meu coração acelerar. A mulher que você conhece como Beatriz Santos não existe realmente. Ele franziu o senho, confuso. Do que você está falando? Respirei fundo e contei tudo. Meu verdadeiro nome, a empresa da família, o casamento com Rafael, a traição dele e de Angélica, a tentativa de assassinato, meu resgate milagroso e, finalmente, meus planos de recuperar o que era meu por direito. Lucas ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de choque e depois de indignação crescente. Quando terminei, ele permaneceu calado por longos minutos, processando tudo o que havia escutado. Então você é... Ele hesitou. Vitória Alves? A empresária que supostamente morreu num acidente de barco? Já li sobre isso nos jornais. Assenti, observando atentamente sua reação. Entendo se você quiser se afastar. Trazer você para isso pode ser perigoso, e entendo que mentir sobre quem sou durante todo esse tempo é imperdoável. Lucas olhou para o horizonte, pensativo. Quando finalmente voltou a me encarar, havia uma mistura de determinação e admiração em seus olhos. O que você passou? O que está planejando fazer? Ele pegou minhas mãos entre as suas. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Beatriz. Ou melhor, Vitória. Não está com raiva por eu ter mentido? Estou magoado por você não ter confiado em mim antes, mas entendo suas razões. E agora que sei a verdade, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Senti lágrimas nos olhos. As primeiras lágrimas genuínas de alívio e gratidão em anos. Não é sua luta, Lucas. Se é sua, é minha também. Ele sorriu, apertando minhas mãos. Além disso, sou advogado empresarial. Esqueceu? Posso ser útil.
Foi assim que Lucas se tornou meu aliado na busca por justiça. Com sua experiência jurídica, conseguimos acessar documentos e informações que antes pareciam inalcançáveis. Descobrimos que, após minha morte, Angélica havia rapidamente assumido o controle total da empresa familiar, com Rafael como seu braço direito financeiro e, aparentemente, também seu amante, embora mantivessem as aparências de cunhados em luto por respeito ao período de luto. Juntos, haviam expandido o negócio internacionalmente, mas à custa de práticas questionáveis, sonegação fiscal, subornos a fiscais, condições de trabalho precárias em seus resorts no exterior e até mesmo lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Eles não apenas tentaram te matar, disse Lucas enquanto analisávamos os documentos. Estão destruindo o legado dos seus pais. Minha determinação se fortaleceu. Não era mais apenas por mim, era para honrar a memória de meus pais e tudo o que construíram honestamente. Com a ajuda de Lucas, elaborei um plano meticuloso. Primeiro, contratamos investigadores discretos para reunir provas concretas de todas as irregularidades. Segundo, estabeleci contato com antigos aliados de meus pais na empresa, pessoas que haviam sido afastadas ou diminuídas sob a nova gestão de Angélica. Terceiro, procurei o antigo contador da família, que havia sido demitido por Rafael quando este assumiu o controle financeiro. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava lentamente, formando um dossiê devastador sobre as atividades criminosas de minha irmã e ex-marido. O momento de meu retorno se aproximava, mas precisava ser perfeitamente calculado. A oportunidade surgiu quando Angélica anunciou um grande evento de caridade para celebrar o 5º aniversário da fundação que criara, usando o nome de nossa família. Uma fachada para melhorar sua imagem pública, enquanto continuava suas práticas questionáveis nos bastidores. Esse será o cenário perfeito, disse a Lucas enquanto víamos o anúncio do evento. Todos estarão lá. Investidores, parceiros, imprensa. O momento ideal para revelar quem realmente são. Lucas assentiu, mas seu olhar revelava preocupação. Tem certeza que quer fazer isso publicamente? Seria mais seguro resolver tudo judicialmente, de forma discreta. Balancei a cabeça. Eles me tiraram tudo publicamente, Lucas. Me humilharam, usurparam meu lugar, mancharam o legado da minha família. A verdade também precisa vir à luz publicamente. Nas semanas seguintes, nos preparamos meticulosamente. Contratei uma equipe de segurança privada, composta principalmente por ex-policiais, para garantir minha proteção durante e após a revelação. Lucas preparou todos os documentos legais necessários para recuperar o controle da empresa, assim que a fraude de Angélica e Rafael fosse exposta. Na véspera do grande dia, tive uma longa conversa com seu Antônio por telefone. Mantínhamos contato esporádico ao longo dos anos, e sua sabedoria continuava sendo minha bússola moral. Lembre-se, menina, ele disse com sua voz rouca e calma. A melhor vingança não é causar dor, mas mostrar que você sobreviveu e se tornou mais forte. Suas palavras me acompanharam quando, na noite seguinte, entrei no salão do evento usando um elegante vestido preto, cabelos agora em seu tom loiro original, e a pulseira com pingente de concha que Angélica me dera no dia da traição. Um símbolo do meu renascimento. O salão estava ricamente decorado, cheio de figuras importantes da sociedade e do mundo empresarial. No palco, uma apresentação de slides mostrava fotos dos projetos beneficentes da fundação, enquanto Angélica, deslumbrante em um vestido vermelho, recebia elogios dos convidados. Rafael, ao seu lado, parecia menos triunfante. Os anos não haviam sido gentis com ele. Havia engordado, seu rosto mostrava sinais de consumo excessivo de álcool, e seus olhos carregavam um cansaço que nenhum sorriso forçado conseguia disfarçar. Permaneci nas sombras por quase 1 hora, observando-os, estudando sua linguagem corporal, esperando o momento perfeito. Lucas estava a alguns metros de distância, pronto para agir conforme o combinado. Finalmente,
Angélica subiu ao palco para seu discurso. Uma salva de palmas educada recebeu suas primeiras palavras sobre honrar o legado familiar e contribuir para um mundo melhor. Era o momento. Com passos firmes e determinados, caminhei até o fundo do salão, onde a equipe técnica controlava a apresentação multimídia. Com um sorriso educado e a autoridade de quem sabe o que está fazendo, entreguei um pendrive ao técnico de som. Esta é a apresentação atualizada pela senhora Alves, disse com confiança. O homem, habituado a mudanças de última hora, apenas assentiu e inseriu o dispositivo. Enquanto isso, no palco, Angélica continuava seu discurso ensaiado. É com imensa satisfação que celebramos 5 anos da Fundação Alves, honrando o legado de nossa família e contribuindo para um futuro melhor. Ela dizia, sua voz melodiosa ecoando pelos alto-falantes. Cada projeto que apoiamos reflete os valores que meus pais... Foi quando acionei o sinal combinado com o técnico. A tela atrás dela, que mostrava imagens dos supostos projetos beneficentes, abruptamente mudou para uma foto antiga. Eu e Angélica crianças, abraçadas na praia da casa de veraneio de nossos pais. Angélica parou no meio da frase, confusa, virando-se para olhar a imagem. Um murmúrio percorreu a plateia. A apresentação continuou mudando automaticamente. Fotos minhas com Rafael em nosso casamento, manchetes sobre meu trágico acidente, e então o silêncio tomou conta do salão. Documentos internos da empresa mostrando transferências suspeitas, e-mails entre Rafael e Angélica discutindo como se livrar de mim, gravações de conversas incriminadoras. "O que significa isso?" gritou Angélica, seu rosto pálido de choque enquanto tentava desesperadamente sinalizar para que cortassem a projeção. Foi quando subi ao palco, caminhando lentamente em sua direção. O salão inteiro prendeu a respiração. Ao me ver, Angélica cambaleou para trás como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, tinha. "Boa noite a todos", disse calmamente ao microfone. "Peço desculpas pela interrupção, mas achei que esta celebração merecia um pouco mais de honestidade." A expressão de Angélica era de puro terror. Rafael, que estava entre os convidados, derrubou sua taça de champanhe, o líquido dourado espalhando-se pelo carpete como um presságio do que estava por vir. "Para aqueles que não me reconhecem, sou Vitória Alves. Sim, a mesma que supostamente morreu em um acidente de barco há 5 anos. Um burburinho percorreu o salão. Vários celulares se ergueram, registrando o momento. "Vejo que muitos de vocês estão confusos. Deixe-me esclarecer. Não houve acidente algum. Minha querida irmã Angélica e meu amado marido Rafael planejaram meticulosamente minha morte para assumir o controle total da empresa de nossa família e da fortuna que nossos pais construíram." Angélica finalmente recuperou a voz. "Isso é absurdo! Você está viva! Como pode acusar?" "As provas estão sendo projetadas para todos verem, irmã", interrompi, indicando a tela onde e-mails e documentos continuavam a aparecer. "E já foram enviadas às autoridades competentes." Como que para confirmar minhas palavras, as portas do salão se abriram e vários policiais entraram, liderados por Lucas e pelo delegado com quem havíamos falado anteriormente. "O que estamos testemunhando esta noite não é apenas uma reunião emocionante de família", continuei, minha voz firme apesar da tempestade emocional dentro de mim. "É a exposição de anos de fraude, apropriação indébita, falsificação de documentos e, sim, tentativa de homicídio." Virei-me diretamente para Angélica, cujo rosto agora alternava entre palidez mortal e vermelhidão de fúria. "Você sempre quis tudo que era meu, não é mesmo, Angélica? Desde pequena, invejando cada presente, cada elogio, cada conquista. Mas isso foi longe demais." Rafael tentou escapar discretamente, mas 2 seguranças já o aguardavam na saída.
A cena que se seguiu foi caótica. Angélica gritando acusações, Rafael implorando clemência, convidados horrorizados tentando entender o drama que se desenrolava diante de seus olhos. Em meio ao tumulto, mantive a calma que havia cultivado durante aqueles 5 longos anos. Observei enquanto os policiais escoltavam minha irmã e meu ex-marido para fora do salão, algemados e humilhados diante da sociedade que tanto se esforçaram para impressionar. Quando finalmente o salão esvaziou, deixando apenas alguns jornalistas ansiosos por declarações, e Lucas ao meu lado, senti um estranho vazio. A vingança que havia planejado por tanto tempo estava completa, mas não trouxe a satisfação que eu esperava. Nos meses que se seguiram, acompanhei o processo judicial contra Angélica e Rafael com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. As provas eram irrefutáveis, e ambos receberam penas significativas por suas ações. Recuperei o controle da empresa familiar e me dediquei a restaurar sua integridade e propósito original. Criei uma verdadeira fundação beneficente, direcionando parte significativa dos lucros para programas de apoio a sobreviventes de traumas e para a pequena vila de pescadores que havia me acolhido quando eu não tinha nada. Seu Antônio e Dona Conceição, recusando-se a sair de sua vila, aceitaram minha ajuda para reformar sua casa e o pequeno barco pesqueiro. Não salvamos você esperando recompensa, disse o velho pescador quando o visitei. Mas é bom ver que o mar estava certo em te devolver para o mundo. Lucas se tornou não apenas meu marido, mas meu parceiro em todos os sentidos. Juntos, transformamos a tragédia em propósito, usando nossa história para inspirar outros a encontrar força onde parecia haver apenas desespero. E a pulseira com o pingente de concha? Ainda a uso, não como lembrança da traição, mas como símbolo da minha jornada. Porque no fim, minha verdadeira vitória não foi expor Angélica e Rafael, mas sobreviver. Sobreviver e reconstruir minha vida em bases mais sólidas que antes. Às vezes, quando a noite está calma, caminho até a beira do mar próximo à nossa casa. Olho para as águas escuras que um dia quase me levaram e sinto gratidão. O oceano que deveria ter sido meu túmulo tornou-se meu caminho para o renascimento. Sou Vitória. E finalmente, depois de tanto tempo, meu nome reflete quem realmente sou. Se você gostou desta história de superação e justiça, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Suas reações nos inspiram a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem pensar. Até a próxima!